a nossa experiência de estágio lá no Brasil, ela é muito diferente do que é estágio aqui na Austrália. Então, muita gente acredita que, assim, só porque eu fiz estágio, então não tem experiência. E essa experiência, ela também conta. Intercâmbio Austrália Podcast, mais um episódio sensacional para você. Estamos muito felizes porque esse ano promete, gente. Se você pensa em vir para a Austrália, não esquece de contatar a gente, não esquece de falar comigo. Tem muita coisa boa vindo. E acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Se inscreve aqui no canal. Nós também estamos no YouTube, Spotify, TikTok. É isso mesmo, tá? Então, para você ficar antenado, não esquece de seguir a gente, combinado? E hoje tem um episódio muito legal, mas antes eu vou passar pro nosso amigo que tá aqui hoje. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje tem muita novidade, mas primeiramente eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Bora lá, verdade. E eu vou falar primeiro, é isso aqui, Guaraná. Brazilian Style, eles têm tudo aqui na Austrália. Então você que é do sul, quer chimarrão, tem. Você quer pimenta, se você quer traquinas, café pilão, meu E você Deus nem do sabe céu. o que eu vou contar aqui pra você. No final do ano passado, todos os nossos estudantes receberam um kit especial. Chegou lá em Brisbane. Foi bem... Chegou? Chegou. É isso mesmo, Brasília Style tava com a gente aqui, falou, Muito quer saber? bom. Vamos fazer o Natal dessa galera feliz. Então é isso mesmo, gente. Se você está na Austrália, né, e tá sentindo aí saudade do produto brasileiro, ou quer mostrar esse produto aí pra algum australiano, Com ou um amigo da certeza. escola, não sei. Eles estão aqui com os nossos produtos e obrigada, gente. Um prazer ter vocês aqui, uma honra. Já pessoal, fazer esse E tem podcast com Guaraná. novidade, hoje tem novidade. Ah, mas Inclusive, segura. Eu vou fazer aqui. Vai Pera aí, fazer? Vou fazer um pedido aqui. Ixi. Mas a gente não vai estar no ar? É isso. Já pediu? Já pedi. Daqui a pouco chega, então? Rápido, daqui a pouco chega. Então, show de bola. Eu também E aí queria... eu anuncio. Tá bom. Eu queria aproveitar também para agradecer a escola, né, a Epsilon e a Asia. Gente, tá sendo sensacional essa parceria, sério. 2024, a gente começou uma parceria com eles, trouxemos eventos, trouxemos vários episódios para vocês explicando sobre os cursos. Cursos de trades é a especialidade deles, eles estão com promoção na escola de inglês. Não conta nada, só me chama em inbox lá que eu te conto. Não conta para ninguém, tá? Porque o preço tá sensacional. E eu queria agradecer, porque realmente essa escola tá mostrando, assim, muito conteúdo bacana e vai vir bastante evento esse ano, gente. Bastante, vai ter um projetinho aí que... Não vou soltar agora, não. Vocês vão acompanhar a gente e vai saber de tudo. Mas eu vou parar de enrolar, que hoje o negócio vai ser bom aqui. Uma convidada super especial, que tava meio sumida aí, daqui a pouco apareceu. Eu falei, não, gente, peraí, eu preciso trazer essa moça aqui, porque eu acho que o negócio vai ser bom. Já vou deixar ela se apresentar. Câmera, por favor... Mire para essa moça e deixe ela se apresentar. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, sou a Carol Duarte. Eu vim aqui para a Austrália por 2 vezes, eu fiz 2 intercâmbios aqui. Primeiro para aprender inglês e depois eu voltei porque eu realmente gostei da Austrália e queria tentar morar aqui. Sou formada em engenharia civil. Trabalho aqui como gerente de projetos na construção civil. Legal. E eu também dou mentorias e assessorias de carreira para quem quer trabalhar na área aqui na Austrália. Nossa, que legal, Carol. Deixa o seu Instagram aí pra galera já te seguir agora pra acompanhar tudo isso aí. Sim, é @carol.duarte. Show de bola. Segue ele lá que, olha, eu já tô Então, com ela um hoje tem tempão muita já. dica Por isso boa, que eu vai falei, ajudar a galera tem que aí. trazer essa moça. Carol, a gente só quer saber o seguinte. Aonde essa história de Austrália começou? Lá do Brasil, você era da onde? Eu sou de BH, Tá. morava numa cidade próxima a BH chamada Contagem. Contagem, tem muita gente de contagem aqui. Contagem das Abóboras. E na verdade, eu tava no final, assim, da minha faculdade, tava acabando o 8º período, e eu tava de saco cheio, pra falar a verdade. Porque lá no Brasil, eu só consegui fazer estágios em empresas muito pequenas. E o maior estágio que eu fiz, assim, o maior tempo de trabalho que eu tive, foi, na verdade, trabalhando numa empresa com meu pai, que era basicamente eu e meu pai no escritório. Então, chegou no final desse 8º período e eu tava, assim, pronta pra chutar o balde, porque eu sentia que eu não tava crescendo, não tava conseguindo as oportunidades. E eu percebi que o grande problema era o inglês, porque eu, às vezes, era convidada para algumas entrevistas, e aí chegava em processos seletivos, por exemplo, que começava assim em grupo, e aí eu via algumas pessoas
eles perguntavam, né? Quem tem inglês e tal? E o pessoal falava. E quem fez intercâmbio? E depois disso, todo mundo, eles mandavam uma galera embora e eu percebi, assim, pera. Ficou muita gente que tinha inglês e eu acho que o fato de ter intercâmbio, talvez provasse que tinha realmente pelo menos inglês. Teve uma experiência, né? Com a língua, né? Mesma situação. E aí, depois que isso aconteceu, eu já tava meio de saco cheio da faculdade. E todo ano também eu tinha mania de escrever. Começava o ano, eu escrevia as coisas que eu queria realizar naquele ano. E eu sempre colocava que eu queria fazer um intercâmbio de férias. Minha ideia era tirar, durante as férias de faculdade, fazer o intercâmbio, porque, né, em 2 meses eu ia melhorar meu inglês, não sei como eu pensava isso. Experiência, né? E aí, quando teve um momento que uma amiga minha tava vindo pra cá, ela já havia morado aqui, ela fez high school aqui. E ela tava vindo pra morar mesmo. E eu falei assim, uai, por que não? Vou passar as férias aí com você. E aí, no que eu comecei a pesquisar, primeiro que eu vi que é caríssimo vir pra cá, né? E aí, eu vi que se eu ficasse por pouco tempo, vistos muito curtinhos, eu não teria não poderia trabalhar aqui. Sim. Então, foi quando eu decidi, conversei com algumas agências e tudo, e eu descobri que eu tinha que ficar pelo menos 4 meses. Isso mesmo. E isso foi em 2016. 2016, para a construção civil, tava uma crise danada. Principalmente, não sei como é que tava no resto do Brasil, mas em Belo Horizonte, muitas das pessoas que estavam formando, que faziam alguma matéria comigo, estavam perdendo os estágios. Algumas pessoas estavam, às vezes, deixando matérias para trás para continuar no estágio, porque sabia que se formasse, não ia ser contratado como engenheiro. E aí, juntou tudo isso, eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou trancar a faculdade, ficar 6 meses lá, porque aí dá tempo do mercado melhorar. E eu voltando com o inglês, eu consigo um emprego na minha área. Boa. Porque aí eu vou ter o intercâmbio e o inglês. Sim. Eu consigo me colocar numa empresa que eu tenho interesse de trabalhar no longo prazo. E aí, entrando como estagiária, e depois eu dou aí um tempinho para o mercado dar uma melhorada e eu garantir um emprego. E aí foi isso. Eu vim para a Austrália em agosto de 2016, pela primeira vez. E aí fiquei com 6 meses e meio. Você fez inglês? Sim. Fiz 6 meses de inglês. Você já tinha um pouquinho de inglês ou nada? Tinha muito pouco. Tá. Eu tava fazendo, assim, acho que, sei lá, 1 ano, 6 meses, acho que uns 6 meses antes de eu vir, eu comecei a fazer aula particular. Tá. Eu já tinha feito cursos normais no Brasil, mas assim, aquela coisa, né? Geralmente são 2 aulas de 50 minutos e o restante da sua vida é português. E aí, quando eu comecei a fazer essa aula particular, o professor era muito bom, então eu comecei a entender, ganhar muita coisa, mas assim, nada de fala ou de listening. Mais gramática, você entender mais. E, inclusive, quando eu cheguei aqui na Austrália, e tem aquela provinha, né? Sim. E aí, nessa prova de nível, talvez por eu ter feito essa aula particular e ter evoluído um pouco no inglês nesse sentido, eu fui bem e eu entrei no nível intermediário. Você foi ótima. Só que eu era, assim, a pior da minha turma. Tanto é que as pessoas geralmente mudam de 3 meses, né? 3 meses, sim. Então, era pra eu ter terminado o intermediário e depois feito o upper. Eu acho que eu Exato. fiquei uns bons meses no intermediário, porque eu só fiz o finalzinho de Cambridge. Cambridge. Tem problema. Você comentou de Cambridge aqui, fiquei com isso na cabeça. Desculpa. Eu fiz General English e durante o período todo eu fiquei no intermediário. E aí depois só, assim, 1 mês e meio, 2 meses, eu entrei já em um nível um pouquinho mais parecido com o upper no curso de Cambridge. Você lembra a escola que você estudou? Estudei na Elsis. Legal. Sim. É legal você falar sobre nivelamento, porque muita gente fala o seguinte, Sheila, eu quero ir pra Austrália e eu não tenho inglês. Mas, gente, vim pra Austrália é pra aprender inglês, então não se preocupe. É óbvio que na jornada, se tô planejando ir daqui 1 ano, fazer uma aula ou outra, sim, vale a pena, porque quanto mais inglês, melhor. O seu objetivo é o inglês, com certeza. Mas, às vezes, Carol, fazer inglês no Brasil é desafiador e é caro. Então, eu falo, se isso vai atrapalhar o seu sonho de vir pra Austrália, segura a barra aí, economiza essa grana e vem logo, porque aqui é o que você falou. Lá no Brasil, a gente é 2, 3 horinhas. Aqui é 20 horas semanais. O estudante internacional precisa atender, né? Atender a classe, né? Ir pra escola 20 horas por semana. Então, assim, é bastante, é intenso. Então, legal você falar isso. Então, fez o inglês, chegou até no upper? Cheguei, eu fiz preenchi, terminei o intermediário e eu fui pro Cambridge. Você mudou. Isso, agora eu falei certo. Foi. E aí, pra completar, eu também acho que eram uns 3 meses, só que já tava pra terminar o meu intercâmbio. Sim. Então, eu não terminei o curso. Mas eu ganhei um certificadozinho bonitinho. E se eu não me engano, no meu intermediário, no meu diploma lá, no meu certificado,
consta Conclui. upper. Upper. Eu acho que É, sim. porque Era deve o ter mudado UFC, e... né, provavelmente. Exatamente. Show de bola. E E aí, tem aí essa já- diferença também, o inglês, no Brasil a gente estuda mais o inglês americano, né? Então a gente se prepara, vai estudando, depois quando chega aqui é completamente diferente, que é mais pro britânico, né? Então muda várias palavras, É muito aí diferente. tem o accent também do australiano, então tem esse desafio, mas é muito bom, porque você aprende aqui, você se vira pro resto do mundo, né? Muito bom. Sim. É, porque aqui você aprende mesmo, né? Não tem jeito. Aprende, Você tá falando aprende. com todo mundo de toda a nacionalidade, Sim, é ou exato. não é. E as vergonhas, e os desafios, e as coisas que você fala, não entendi. Vai aprender a amar. Carol, bora. Então foi lá, fez esse intercâmbio e voltou embora. Então, aí eu vim pra Austrália durante esse período aqui. Uhum. Super desafiador, obviamente, né? Então, eu comecei a trabalhar em empregos operacionais casualmente. Tá, o que você fez essa primeira vinda aqui? O que você trabalhou? Em trabalho, Aham. eu comecei trabalhando como runner. Então, Tá. minha ideia era, as meninas que estudavam na minha escola, que estavam no nível intermediário lá comigo, muitas delas foram pro cleaning, né? Isso. Por conta de ganhava um pouquinho mais e tudo. Sim. E na minha cabeça, eu queria melhorar a língua. Uhum. Então, eu fiquei com isso na cabeça e falei, não, eu vou pra uma área que eu consiga conversar com as pessoas. Então, eu queria... O meu sonho era ser waitress, ser garçonete em Austrália. Aham. E aí, eu comecei num restaurante como runner, porque eu não conseguia conversar com as pessoas. Então, ficava mais fácil de começar por aquilo e depois progredir pra esse cargo de garçonete. Uhum. Runner, pra quem não sabe, você só leva, né, Retira comida ou copos, né? bebida e comida na mesa. Então, Uhum. o garçom, a garçonete vai tirar o pedido e quem é runner vai só pegar aquela bandeja e levar pra mesa. Mas tem uma oportunidadezinha ali, né? De conversar um pouquinho. Ou o que você acha? Ah, Pouco, eu acho, né? não muito. Tá. E quando Runner. tem, é muito difícil. Ah, Porque, por exemplo, sei lá, eu lembro que os primeiros shifts, assim, uma pessoa me pediu sal. Eu não entendia salt. Pra mim, tipo assim, o que essa pessoa quer? Aí, todo mundo, era sempre a mesma frase. Wait a minute, I'll call a waitress. Eu sempre falava eu decorei isso, então eu pedia pra pessoa esperar. E a pessoa ficava... E eu, às vezes, pedia pra repetir, eu não entendia de novo. Eu imagino na cabeça da pessoa, tipo assim, gente, eu só quero sal. mas faz Eu parte, não entendi né? sal, água, um monte de coisinha muito básica. Aham. Porque realmente o meu listening era muito ruim. E aí, isso foi bem no início do intercâmbio, porque eu também cheguei aqui na Austrália. E na minha segunda semana, foi quando eu cheguei, já fui tirar os tickets, tudo que precisava. Sim. E na segunda semana, um dia eu saí para entregar currículo. No dia seguinte, eu fiz o primeiro trial. No dia seguinte, eu já fiz o primeiro shift desse lugar. Uhum. Então... Foi bem rápido, eu tava muito cru Muito ainda. bom. Depois de um tempo, obviamente, com a aula e com a convivência, o inglês foi ficando um pouquinho melhor, aí eu consegui ser garçonete. Ah, então, isso que eu ia te perguntar. Era a minha pergunta. Mas e aí, valeu a pena mesmo ir pra essa área? Teve uma evolução? Sim, foi. É aquela coisa, quanto mais você conseguir se expor ao inglês, melhor. Tem muita gente que, infelizmente, vem pra cá e fica em empregos que você não vai ter a oportunidade de conversar. E aí, E tem com vergonha isso... também de Sim. colocar, né? Que é o que você falou assim, eu fui ali, eu não entendi, mas não entendeu Se naquela bloqueia, vez. né? Mas ao Acaba longo se termo, você entendeu. Ao longo prazo, você aprendeu o que era um sal, e assim você vai se evoluindo. É se colocar mesmo à disposição para evolução. Sim, certo? sim. Show de bola. Então, só para eu entender um pouquinho aqui, só para voltar lá, você estava fazendo a faculdade de engenharia e você parou para poder fazer esse intercâmbio, Trancou. certo? Sim, Trancou. sim. A ideia era ficar 6 meses e voltar pro Brasil pra conseguir um bom estágio e conseguir construir minha carreira lá no Brasil. Mas aí você ficou esses 6 meses e voltou ou ficou um pouquinho mais ainda nessa primeira parte? Sim, aí que começa o desafio da Austrália. E aí se prepara, porque se você estiver vindo pra Austrália, capaz vai passar também. Você pisa aqui e você quer ficar mais tempo. Então, na 6 minha... meses passa muito rápido também. Na minha segunda semana aqui... Porque, assim, antes de vir pra cá, eu sou muito ligada à minha família. Eu sempre almocei junto com meus pais, com meus irmãos, todos os dias, porque meus pais tinham empresa na rua da nossa casa. Então, assim... Pra mim, ficar 6 meses longe já era muita coisa. Eu não acreditava que eu ia conseguir ficar isso tudo longe. Mas parece que o tempo é diferente da Austrália e Brasil, né? Parece que 6 meses é 6 meses lá no Brasil. 6 meses aqui é Anos. 6 Sim. semanas. E aí, assim, eu lembro de começar... Quando eu comecei a pesquisar mais, eu entrei nos grupos, comecei a conversar com as pessoas e tudo. E eu já comecei a ver muita gente falando em renovar visto, 6 meses não é suficiente, tal. Então, eu já comecei a ficar com isso na cabeça. Quando eu pisei aqui, na minha segunda semana, eu já tava pensando... E aí, será que eu renovo o visto ou fico aqui? Sim. E ao longo do intercâmbio, isso foi ficando cada vez maior, porque você começa a gostar muito do lugar,
você também começa a ver que 6 meses, às vezes, não é suficiente pro inglês. Sim. Principalmente dependendo do emprego que você tem. Porque aí, como garçonete, obviamente, eu tinha um pouco mais de possibilidade de conversar com as pessoas. Mas chega um momento também que é a mesma conversa. Coisa, é. E aí, eu melhorei aquele vocabulário. E não cresceu tanto quanto eu precisaria para conseguir fazer uma reunião em inglês na minha área, que é engenharia civil. Sim. Então, eu falei, não, eu acho que eu preciso de mais tempo. Vou renovar o meu visto para fazer algum curso aqui e, né, ter mais tempo para melhorar esse inglês também e ver como é que seriam as coisas. Só que aí, nesse meio do caminho, eu conheci o meu marido, que hoje em dia, na época, né, eu conheci, comecei a ficar com ele e eu já comecei a ficar balançada. Porque eu falei, poxa, eu não posso me apaixonar. Porque se eu fico aqui mais um ano, como é que eu faço pra voltar depois? E aí, eu já começou a pesar. Meus pais também lá do Brasil começaram a falar, e aí, não é fácil conseguir emprego aí? Por que você não trabalha, então, na sua área? Por que você não trabalha com engenharia? A pressão, hein? Sim, eles queriam... Eles não importavam de eu ficar na Austrália. Mas eles achavam que era uma perda de tempo. Uma pessoa com meu potencial, a faculdade que eles pagaram pra mim. Legal. Eu ficar aqui trabalhando de qualquer coisa. Sim. E aí, eles começaram a falar isso. E eu me apaixonando. E assim, você sabe como é que as coisas são intensas aqui na Austrália. Então, Porque essa pressão dos pais deve ser punk, hein? Sim. E eu acho que o que pesou pra mim mais foi o relacionamento. Porque aí você começa a apaixonar, você não quer mais ir embora porque você quer ficar com a pessoa. Fica dividido, né? Sim. Brasil, Austrália é difícil. E eu sentia que assim, não posso viver esse relacionamento agora. E aí, chegou no momento que eu falei assim, quer saber? Eu vou lá no Brasil terminar o que eu tenho que terminar. E eu vou me planejar pra voltar pra Austrália. Nossa, pra foi ficar. forte, hein? Sim. E aí, na verdade, não foi... Tô até falando aqui pra ficar, mas nem era isso. O que eu via que me pegava é porque eu não tinha opção de simplesmente volta, vem e tudo. Se eu voltar era um big deal, porque eu não sabia como é que seria pra vir de novo, pra vir de novo por conta de visto, porque eles vão falar, pera, o que te prendia lá é que você tinha faculdade, agora você terminou, e aí? E você já veio, vai fazer o que aqui de novo? Então eu fiquei um pouquinho, o que eu queria era parar com isso que durou mais ou menos uns 6 meses, de fica na Austrália, volta pro Brasil. E na minha cabeça, a única forma de acabar com isso é você conseguir na residência permanente. Porque aí, se você quiser ir embora, você consegue voltar. Então, na minha cabeça, não era assim, eu quero voltar pra Austrália porque eu quero morar lá pro resto da minha vida. Naquela época, a ideia era, eu quero conseguir a residência pra eu ter a minha liberdade de morar aqui ou lá. Escolha, né? E aí, por conta disso, já aconteceu uma coisa também, assim, mais no final desse intercâmbio, que eu trabalhava por quase 6 meses, eu trabalhei numa empresa de eventos. E aí, eram muitos brasileiros, e alguns gringos também e tal. E todo mundo mais ou menos na mesma vida. E chegou mais pro final, assim, um dos meninos que trabalhou comigo durante esse tempo todo conseguiu um emprego na área dele. E ele também era engenheiro. E eu falei assim, pera, o que esse menino tem melhor do que eu? O inglês. Então, se é só o inglês, eu consigo melhorar o meu inglês e ter essa oportunidade. E aí, na época, eu lembro até que ele, mas a namorada dele, conversaram comigo para eu terminar a faculdade aqui na Austrália. Eu até tentei, eu fui no TAFE, nem sabia, eu não entendia nada de nível de curso, de onde ir, não entendia nada. Então, eu fui lá no TAFE conversar para ver se eu conseguia fazer algum tipo de transferência e tudo. E aí, eu coloquei na balança e falei, gente, se for para eu terminar a faculdade aqui, primeiro eu vou ter que estar com um nível muito melhor de inglês para eu conseguir entender as aulas. E para depois fazer a faculdade. Então, eu vou voltar para o Brasil, porque são só 2 semestres. Eu termino, e aí eu volto com isso. E nesse meio tempo que eu já estava assim, começando a pensar nisso, eu também fui morar com um flatmate que conseguiu a residência permanente dele através de uma profissão qualificada. E aí ele me ajudou a pesquisar tudo, me mostrou todas as coisas das listas, me levou para conhecer um monte de amigos dele que eram engenheiros aqui também, de diversas áreas. Ajuda, né? Sim. Começou a construir um network. Aí eu entendi que existia uma outra oportunidade, um outro mundo da Austrália, que na minha bolha não existia. Na minha bolha, as pessoas, assim, sei lá, conseguiam um emprego de barista, era quase que você passar em Harvard. Era, assim... E não existia essa coisa de, você pode construir uma carreira aqui. As pessoas queriam começar uma carreira do zero. Não tinha perspectiva, né? Era só, tá bom, pegou aquilo, tá bom. E aí foi quando eu decidi... Foi muito difícil, principalmente por conta do relacionamento. Eu lembro de ter amigas que trabalhavam com a gente, né? Porque o meu marido, ele trabalhava na mesma empresa que eu. Ele era chefe de cozinha e eu era garçonete. E eu lembro de amigas conversando comigo e falando assim, você vai perder um cara muito maravilhoso pra ir pro Brasil. Tipo assim, fica aqui.
Só que na minha cabeça não existia ficar mais tempo com ele, me apaixonar mais e depois ter que largar o relacionamento. Então eu falei, olha, se é pra perder, pelo menos agora eu não tô tão envolvida emocionalmente. Eu volto, termino a Quanto mais faculdade. tempo, né? E aí, se for pra gente ficar junto mesmo, isso vai acontecer. E foi o que aconteceu. Assim que eu pisei aqui de volta, a gente já começou a namorar. Então, peraí, vamos lá. Calma aí, que eu quero saber dessa história do amor também. Tá? Que a gente conta tudo, né? Pô, aí é outro podcast. É outro podcast, então é tá bom. outra coisa. Vai nesse quadro. Quando você, então, terminou o inglês, você renovou para um curso técnico, foi isso? Então, aí eu não renovei. É verdade. Como não? Eu voltei pro Brasil. Com 6 meses? 6 meses nos e 6 meio. meses você voltou. Ok. Então, foi nos 6 meses mesmo que você voltou. Voltou, fez a faculdade. Sim. E aí, fez lá a faculdade, legal. O que você sentiu quando você estava no Brasil nessa época? Foi muito difícil. Por quê? Choque. Olha, assim, muita gente vem pra Austrália tem algum tipo de trauma, alguma coisa. Fuga. E o meu Grande maioria. caso era segurança. Você pegou. É fuga. É fuga, é verdade. fuga. Tem muita gente que 80%. tem isso por conta Podemos de falar mais sobre família. isso, É muito importante isso. Tem muita gente que tem tem um problema com algum familiar, alguma coisa Familiar, assim. relacionamento. Terminou um relacionamento. É. No meu caso, eu tinha muito medo, assim, de andar no Brasil e tudo por conta de segurança, porque a gente já foi assaltado em casa. E, assim, isso foi uma situação muito traumática. Eu era mais novinha, mas, assim, sempre era todos os dias... Em Minas? Em Belo Horizonte. Em Contagem, né? Cidade pertinho de Belo É Horizonte. 30 minutos? É pertinho, né? Da minha casa pra minha faculdade eram uns 15, 20 minutinhos. bom. E aí, eu tinha esse trauma. E só que, assim, era a vida normal. Então, não tinha o que fazer. Depois que você vem pra Austrália e você experimenta o outro lado, você aprende que tem jeito de viver sem medo. Sim. Acontece furtos aqui? Acontece. Mas, né, sempre tem um casinho ou outro, mas é muito raro em comparação com o Brasil. Principalmente pra mulher, né? Sim. E aí, o que aconteceu, assim, pra piorar tudo? Eu cheguei no Brasil e nas primeiras 2 semanas que eu tava lá, primeiro, na empresa, que meus pais têm uma empresa na rua de casa. E alguns funcionários foram assaltados, tipo, 6h30 da manhã, roubando o celular, de gente que, assim, já ganha pouco. Você rouba o celular da pessoa na hora que a pessoa tá indo pro trabalho, assim, é absurdo. Já aconteceu isso, aí eu já fiquei, assim, puta. E aí, depois, na semana seguinte, aconteceu 2 casos perto da minha faculdade. 2 bares, eles fizeram, tipo, um arrastão, levando chave de carro e celular de todo mundo. E teve um caso de algum cara que tentou abusar 2 meninas, assim, na rua. Eu não sei se chegou a ser estupro, mas chegou pra mim como se fosse. Sim. Isso, assim, nas primeiras 2 semanas. E aí, por isso eu não queria nem sair de casa. Eu tava puta que eu tava longe do meu namorado. E... Namorado não, a gente era ficante, assim, mas já tava longe dele. Mais essa questão de segurança. Aí voltou essa realidade, assim. E aí eu fiquei uns 2, 3 meses sem nem sair de casa. Chegou só... Ih, chegou mesmo! Chegou quem? Produção! Chegou aquela famosa Produção tá ali, ó. pizza! Olha aqui, meu Deus, é deu o novo. fome. Você sentiu já o sentiu cheirinho, o né? Porque, pessoal, hoje tem Carol, dá só um minuto pra gente, porque não é patrocinador. todo dia, A né? Carol já tá estreando aqui. Novo patrocinador, que é Love Pizza. Vamos ver Mostra aqui. aí pra vamos galera, ver. ó, que a gente Vamos recebeu ver, aqui, vamos ver, gente. vamos ver. Meu Deus do céu. Franca Aí Tupiri. sim. I Love Pizza, eu amo vocês. Muito obrigado. Pessoal de Sydney, até Canberra, né? Em Canberra os caras têm a Love Pizza. Nossa, show de Então, bola. assim, dá pra pedir online. Vai lá nos Aquele apps, gostinho de Brasil, porque a gente sente muita falta. Sente muita falta. Eu ficava pensando, pô, precisava ir pro Brasil, atravessar o mundo pra comer uma pizza. Agora não precisa, né? Já tem um tempinho, né, que eles estão aí no mercado, E- mas agora tá prestigiando a gente aqui direto. E nada melhor que aquela combinação com outro patrocinador, Brazilian Style, com Guaraná. Aí é pizza com Guaraná, Não, é isso. luxo. A gente tá bem demais. Tamo demais. E é agora a verdade. gente pode dar sequência. Vamos dar Vamos sequência. comer, não é? Eu vou abrir aqui pra Agora você. vamos deixar só a Carol falar? Carol fala e eu sirvo, tá bom? Fica à vontade. Carol, aí teve essa questão aí, então, do medo, certo? Você Sim. sentiu isso real mesmo no Brasil, Sim. de essa insegurança? E como explicar isso pra família? Olha, meus pais, eles sempre apoiaram. Meu pai sempre falou que se ele fosse mais novo, ele teria saído do Brasil. Ele não teria ficado lá. Ele apoiou. E aí, quando eu voltei com um plano muito certo. Eu cheguei no Brasil... Obrigada. Cheguei no Brasil no finalzinho... No primeiro dia de março. Então, assim, eu tinha basicamente todas as faltas daquele semestre já, né? Em teoria, eu já teria tido todas as faltas. Minha ideia era simplesmente terminar aquele semestre, terminar o próximo. E aí,
termina mais ou menos em novembro, dezembro, e já vir pra Austrália. E aí, como eu tinha esse plano muito certo, eu já falei com os meus pais e eles apoiaram, assim. Eu não acho que eles ficaram... Nunca tentaram me convencer. Então você foi, terminou, recém-formada, você já veio logo? Sim. Na verdade, foi mais do que recém-formada. Eu entreguei o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, numa quarta-feira. No sábado eu tava embarcando. Nossa. Minha mãe sempre falou que o sonho dela era formar, ela era colar grau. Eu Sim. dei uma procuração pra ela pôde formá-la pra mim. Ela que assinou minha... Nossa, Sério? que legal. Tem foto? Eu não Da tenho sua certeza, mãe? eu acho que ela não tirou. Ah, Não. mas Mas é vou porque- mostrar aqui na tela agora, se tivesse, manda pra gente, tá? Se aparecer a foto aqui é porque ela tem. Carol, e voltando, quando você fez o intercâmbio de 6 meses aqui, você estudou inglês e depois fez o Cambridge, né? Aconteceu a Isso. mesma coisa comigo. Sim. Foi transformador, assim. Sim. Parece que meu ouvido destampou e eu falei, nossa, agora eu entendi inglês, tô aprendendo. Você teve essa mesma sensação com o Cambridge, Sim. assim? Foi muito mais produtivo? Valeu a pena? Olha, eu gosto muito mais, assim, pra todo mundo que me pergunta, eu prefiro muito mais o Cambridge do que o inglês, o General English, né? Eu gosto Sim. muito. Eu sempre falo que, assim, vai escolher uma escola, obviamente, procura uma agência que consiga orientar, pegar uma escola que tem todos os níveis de Cambridge, porque aí você consegue ir crescendo e progredindo e tem essa opção. Pra mim foi muito diferente, eu aprendi muito mais. Eu dei muita sorte, assim, muita gente né, não teve a mesma experiência na escola que eu fui, mas eu peguei bons professores, principalmente o professor da noite. Muita gente fala, né, de estudar à noite e tudo. Meu professor da noite era muito bom. E pra mim isso foi muito bom também. Eu acho que eu melhorei muito o inglês com Legal. ele. Apesar de chegar lá cansada, às vezes eu trabalhava e chegava Mas lá eles bem entregavam. cansada. Sim, o professor era sensacional. Tinham 2 professores à noite que eram assim, todo mundo falava, Faz a eles eram os diferença, né, melhores. Carol? Não tem jeito. E aí eu tive uma boa experiência lá e quando eu fui pro Cambridge foi ainda melhor. Eu realmente, meu inglês deu um uma up ali boa de melhorada. Vamos dar um intervalo porque ela tem que comer. Aí a gente já volta. Não, Você pra- acha? deixa ela dar aquela Deixa ela mordida. comer, tá? A gente Eu- já volta. Dá um Mas o intervalozinho papo aí. tá muito Mas bom. a gente já volta com ela voltando pra Austrália. Combinado? aproveita Deixa ela sua comer. pizza, seu Aí a gente já guaraná volta todo e mundo... Segura volta. aí, galera. A gente já volta. Voltamos de barriga cheia, hein? Tava bom. Também. Tava bom, gente. Pizza muito boa. A gente tinha que fazer esse intervalo. Não dava É pra ficar isso. falando aqui num saboreando. Tava bom? Muito bom. É Mas isso. bora lá. Ó, quero saber a volta. Então, fechou, fez o intercâmbio, voltou, terminou a faculdade, falou tchau, mãe, tô indo. E como que você voltou? Qual foi o processo de volta? Conta pra mim. Então, eu olhei lá no Brasil, às vezes tem algumas feiras e tudo assim das universidades australianas, então eu cheguei em feiras como essa, comecei a procurar muito mais informação para poder entender como é que seria, porque minha ideia era pegar um curso mais, assim, um Masters, né, uma pós-graduação e tudo. Porque eu acho que isso acrescentaria mais para minha carreira. Sim. Afinal, eu vim estudar inglês e queria morar aqui, mas não queria morar na Austrália trabalhando de qualquer coisa. Eu queria trabalhar... Construir numa alguma área- coisa, né? construir minha carreira. E aí, apesar de eu não ser a pessoa apaixonada pela minha área, como eu disse, eu tava prestes a chutar o balde antes de vir pra cá, mas eu comecei a querer trabalhar na minha área, porque naquele momento esse seria o meio de eu conseguir a minha residência permanente. E eu Sim. queria a residência permanente pra eu ter essa liberdade de ficar e voltar na Austrália Perfeito. sem ansiedade, a ansiedade que isso me deu fez eu ganhar 10 quilos aqui na Austrália. Eu fiquei uma bolinha. E aí... Muito tintã. Eu comprei 9 ou 10 pacotes de tintão Aquele double, meu Deus. pra levar pra... Olha o mexer de graça aqui, Esse foi de velho. graça, Meu mas tá Deus. bom, é verdade. Comprei pra levar pra minha família, quando eu, né, no período que eu tava pra voltar. Eu tava tão ansiosa que eu comi todos em coisa de 2 ou 3 Não dias. julgo. Eu acho que a galera nem Não, sabe o que é Tintan. Pri, pega ali pra gente ali. Eu acho que tem um Tintan que a escola trouxe pra gente tá dentro do armário. Vai, pode passar aí no meio mesmo. Você pra não ficar fazendo barulho. Não pode abrir, não. Ah, não? Ah, vocês querem Não, comer? Não, eu tô de tudo. Não, tô de boa. Vocês querem comer, não? Não, 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 tô de eu boa, tô tô de boa. tranquilo. Eu não quero. Só Vocês se- querem? O Dani deu uma Ó, olhada ali. Dani, quer Tintan? Não, então não precisa. Então, ó, aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Obrigada, Pri, valeu. Tintan, esse é o famoso Tintan da Austrália, né? Fala aí, que você é bom ou não Ah, é? esse aqui é bom demais, mas tem o Family, né? Você comprou o Family? Ai, Também. gente, vocês são viciados mesmo. Aí é outro patamar. Caramba. É o gostoso, mas eu, enfim. Todo mundo chega
Tintã Chega, é a primeira termina. coisa. Tem gente que erra, né? Vai pro Vegemite ali, mas... Ou que erro, hein? Aí é outra história, a gente pode fazer um podcast só de coisas da Austrália. Legal, mas eu tinha ali, falei, deixa eu mostrar pra galera. E aí, engordou esses quilos aí de ansiedade. Consegui perder lá no Tá Brasil. ótimo. Mas aí voltei e aí minha ideia era fazer um curso superior. Superior não, é high... Como é que ele fala? High education, né? Uma pós-graduação e tudo. Mandei, assim. Só que em relação à grana ia ficar complicado. Eu fui muito estratégica na hora de tirar minhas férias no primeiro intercâmbio. E eu peguei minhas férias mais pro final do ano, que encaixou com as férias da escola mesmo. E eu, naquele período mais busy, assim, que tem mais oportunidade de emprego na área que eu trabalhava, eu fiquei todo podendo trabalhar full time. Então, nesse período, eu consegui juntar muita grana. Teve semana que eu trabalhava 80 horas, 60, 70. Assim, trabalhei muito, muito, muito mesmo no finalzinho do ano. E aí, eu consegui juntar uma grana boa. Só que, mesmo assim, pra vir e fazer esses cursos, esses high education, é muito dinheiro. É uma grana. E lá no Brasil, durante o tempo que eu tava no Brasil, eu também gastei uma boa grana melhorando meu inglês, fazendo aula particular, usando... Muito bom. Fazendo conversação com australianos em um aplicativo. Tudo que eu pude fazer pro inglês durante esse período lá eu fiz para poder chegar aqui com um nível melhor. E aí eu acabei me matriculando em um curso VET normal. Tá. Mas eu fui mais cuidadosa. Então, eu não peguei, assim, aquela escola que todo mundo vai, que já é famosa por todo mundo não ir, que dá mais pra poder... flexível, né? Eu não fui em escola assim. Tanto é que a escola que eu fiz tinha americano, tinha inglês... A grande maioria das pessoas eram das Filipinas, mas eram pessoas que estavam... Eu fiz Vai gerenciamento de estudar projetos. mesmo. Sim, eu fiz um diploma em gerenciamento de projetos. E o pessoal das Filipinas, por exemplo, eram pessoas que queriam trabalhar com isso. Então, tava todo mundo, assim, realmente estudando. Focado. Eu lembro Qual de que é a ter escola, só lembra? um brasileiro lá. E aí, depois que eu entrei, um amigo meu tava vindo e ele entrou na mesma escola. Na Kent Institute, não sei como é que fala. Interessante. Foi bem... É um college, né? Sim. Então, eles Mas têm eles cursos também tão superiores. eles têm superiores. por Eles têm isso. cursos superiores. Então, eu acredito que por conta disso, teve uma qualidade um pouco melhor. Aham. Agora, você pode me perguntar assim, você trabalha como gerente de projetos hoje em dia. Então, foi esse curso que te fez chegar lá? E, pra ser sincera, eu tentei utilizar da melhor forma possível, mas não foi o curso que me ajudou a chegar nessa posição. Sim. Na verdade, foi entrar no mercado e crescer dentro do mercado. Mas, durante o tempo que eu estava nesse curso, eu conversava com as pessoas em inglês, eu realmente prestava atenção nas aulas. Eu não era de fazer atividade, nunca fui nem na escola, nem na universidade. Eu sempre fui a pessoa que copiava do amiguinho ou fazia no último dia, estudava pra prova no último dia. Mas tinha algumas apresentações, essas coisas assim, eu preparava e eu fazia. E principalmente quando eu tinha bons professores, porque isso foi um problema da época, eu não sei como é que tá hoje, mas na minha época, infelizmente, eles trocaram de professores várias vezes. Sim. Então, num período de 1 ano de curso, eu tive acho que 4 professores. Um deles que eu fiz, tive um pouco mais de intimidade assim, eu conversava muito, perguntava muita coisa e tudo. E o legal é que esse cara, por exemplo, ele trabalhava na área, ele dava aula como um extra. Então, assim, ele conseguia trazer muita informação. Se eu tivesse opção de fazer outro curso, se eu tivesse mais conhecimento naquela época, eu não teria feito este curso. Porque eu acho muito geral, né? Como eu sou da área da construção, eu preferia ter feito alguma coisa mais relacionada à minha área ou à engenharia. Mas você não acha que é por conta que é um curso, que é um diploma? E não, por exemplo, você acredita que um master hoje em Project Management ainda assim não é tão específico? Porque o diploma aqui é como se fosse um certificado lá no Brasil, não? Então, mas a questão não é essa. A questão é o que é o curso. Então, por exemplo, esse professor que eu falei que eu conversava mais com ele era gerente de projetos de uma rede de hotel, de hotelaria. Eu, da construção civil. Tem gente que vai fazer gerenciamento de projeto porque quer trabalhar em TI. Então, em todas as áreas tem muito gerenciamento. Sim. Inclusive, isso é uma coisa importante de entender também, porque a mão de obra aqui na Austrália, ela é cara. Por isso que a gente vem pra cá, quando a gente chega aqui com inglês muito básico, inglês ruim, a gente ainda assim consegue ganhar bem, porque o salário mínimo é alto e as empresas pagam muito bem. Só que pelo mesmo motivo da mão de obra ser muito cara, eles também precisam de bons gestores. Porque eles não podem ficar perdendo tempo, né, fazendo retrabalho ou demorar muito para fazer um certo serviço, porque senão isso vai onerar demais os projetos. Então, independente da área, porque gerenciamento de projetos tem em todas as áreas, né? Independente se é construção, ou hotelaria, ou TI, ou qualquer outra área,
é muito importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a gente já vem para a Austrália, às vezes até com experiência como gerente de projetos no Brasil. E aqui na Austrália eles gostam muito da experiência, principalmente se você tem uma qualificação. E aí, se você juntar as duas coisas, uma experiência e a qualificação, você, em vez de ser a pessoa que vai trabalhar nesses empregos operacionais, você pode, na verdade, chegar no nível de estar sentar nessa outra mesa, entendeu? E ser a pessoa que vai gerir aquele projeto e, né, ajudar a empresa a utilizar esses resources, né, essas pessoas ou os materiais e tudo, para terminar esse projeto com um custo mais baixo ou no custo que ele foi planejado no passado. Tá, agora vamos lá. Você falou que esse curso foi um curso mais básico, né? Que talvez você faria diferente por ser uma engenheira formada e hoje você tá na área, inclusive ajuda pessoas, né, em áreas específicas. Na situação, Carol, naquele perfil que acabou de se formar, engenheira, qual curso você faria hoje na linha VET? Ou não faria um VET? Então, se fosse para eu fazer, eu iria para alguma área relacionada a gerenciamento de construções. Ou, por exemplo, eu tô vendo aqui atrás de você, tem aqui um Civil Construction Design. Eu não sou muita pessoa do design. Tá. Mas, talvez um curso, que é um Advanced Diploma também, né? Tem. Mas, eu preferiria ter feito isso do que um gerenciamento de projetos que é muito geral. Então... Inclusive, já vou fazer aqui o merchan da galera, viu? Vocês querem vir pra Austrália como a Carol? Entre em contato com a gente tem várias opções de curso muito, muito bacana pra você. A gente vai achar o que melhor se enquadra aí no seu perfil, tá bom? E, então, é isso. Eu não escolheria esse curso porque, mesmo se fosse um High Education, um Masters, por exemplo, eu acredito que é muito geral. Você não fica bom em uma coisa. Certo? Eu faria... Como eu acho que eu teria aproveitado muito mais? Se eu tivesse entrado na minha área e aí estivesse fazendo um curso. Porque mesmo se eu estivesse fazendo o diploma, estando trabalhando já, né, já trabalhando nessa área, eu teria aproveitado muito mais do curso. Agora, é a mesma coisa de você ver a teoria... Imagina fazer uma faculdade sem ter um estágio. Sem ter prática. Eu não funciono dessa forma. Eu gosto da parte prática. Eu gosto de teoria e prática. Teoria e prática eu aprendo muito rápido dessa forma. Sim. Mas deixa eu entender, então, aqui. Você acha que esse curso ele não te ajudou a entrar na área aqui? Não me ajudou especificamente, mas o que eu fiz o melhor que eu pude. Então, de certa forma, de forma indireta, ajudou pelo seguinte. Primeiro, tudo que eu pude aproveitar do inglês, eu aproveitei. Eu coloquei isso no meu currículo, na minha carta de apresentação, todo o meu material. Falei disso nas entrevistas. Então, apesar de não ter sido o conteúdo do curso ter me feito uma gerente de projetos, eu utilizei isso para entrar em outras áreas, inclusive, nem foi na parte de gerenciamento. E eu também, dentro da própria escola, eu comecei a minha rede de contatos. Então, um dia eu vi um arquiteto, que era o americano que estudava lá comigo, ele era arquiteto. Ele chegou cheio dos projetos. E aí eu vi os projetos na mão dele, eu falei, que legal, você trabalha com o quê e tal. Comecei a conversar com ele. E aí ele me contou que ele trabalhava numa empresa de arquitetura. E eu falei, eu tô aqui estudando esse mesmo software e tal, eu tô buscando algo na minha área agora. E aí esse arquiteto foi a primeira pessoa que me deu trabalho aqui. Então, o primeiro emprego que eu tive, casual, foi no escritório dele, que ele trabalhava, né? Outra forma que eu utilizei muito a escola, que muita gente, às vezes, nem procura saber se tem. Nessa escola que eu estudava, tinha um departamento que ajudava as pessoas a conseguir emprego. Então, na minha sala mesmo, eu não vi ninguém indo nesse departamento. Pode ser que foram em alguns horários que eu não estava lá, mas eu não vi ninguém. E geralmente era um pouquinho antes da aula. Todo dia que tinha gente lá, eu tava lá com o meu currículo, tava lá com minha carta de apresentação e conversava com todo mundo. Eu mudava alguma coisa, eu voltava lá e conversava. Então, eu utilizei isso também que a universidade oferecia. Então, é uma coisa que, às vezes, algumas escolas aqui têm disponível e que as pessoas nem tentam, nem aproveitam. Eu sei que... E eu poderia estar falando o contrário, né? Porque hoje em dia eu ajudo as pessoas a conseguir carreira. E eu poderia falar, não... Nem vou comentar disso, porque as pessoas não aproveitam isso e os meus serviços. Não, eu acho que... Tanto é que eu dou no meu Instagram, no meu YouTube, muito conteúdo nesse sentido. Mas eu acho que as pessoas... Carol, eu quero saber o seguinte, como que você entrou na área mesmo, na sua área aqui? Porque você era formada, teve esse curso aqui, mas você não tinha experiência ainda profissional, certo? Então, lá no Brasil eu só fiz estágios em empresas pequenas. Então, eu fiz 4 estágios. E aí entra uma coisa que muitas pessoas... não entendem que a nossa experiência de estágio lá no Brasil, ela é muito diferente do que é estágio aqui na Austrália. Então, muita gente acredita que assim, só porque eu fiz estágio, então não tem experiência. E essa experiência, ela também conta. Como que a gente consegue contar isso, fazer isso realmente valer a pena? É fazendo uma venda muito boa disso no nosso currículo. Então,
primeira coisa que eu fiz foi realmente mostrar essa experiência no meu currículo, na minha carta de apresentação e conseguir relacionar isso com os cargos que eu estava buscando. E a segunda forma foi buscando criar minha rede de contatos. Então, primeiro eu fiz esse trabalho casual. E aí, já coloquei alguma coisa ali no meu currículo, já tinha uma primeira experiência aqui na Austrália. Depois disso, eu consegui um outro casual, que era mais na área de engenharia elétrica, também com projetos. E eu comecei a trabalhar para esse cara todo final de semana. E aí, com essas duas experiências, eu já comecei a melhorar o meu currículo. E aí, foi quando eu consegui o meu primeiro part-time, que era o emprego que eu precisava. Porque aí tem uma coisa importante na minha história que eu não contei. Como eu voltei aqui para a Austrália fazendo só mais um ano de curso. Então, eu tinha um visto de mais ou menos 1 ano e 4 meses. Durante esse tempo, eu queria ter 1 ano de experiência para eu conseguir fazer a minha Expression of Interest para um Skilled Visa. Você queria ter quanto tempo de experiência? Desse 1 ano. Mas você tinha um visto de 1 ano e 4 meses. E assim, é claro que não foi uma coisa tão bem pensada também, porque, na verdade, você tem que aplicar para esse Expression of Interest e ainda tem que esperar eles convidarem, né? Sim. Mas na minha cabeça, naquele momento, durante esse 1 ano e 4 meses, eu tenho que ter 1 ano de experiência. Mas não contava porque você era estudante? Não, porque eu formei na faculdade. Mas não contava a sua... Não, Sim, Brasil. é de 20 horas, é de pelo menos 20 horas. Ah, tá. E aí, o Legal. part-time, Ok. eu conseguiria pegar um part-time de 20 horas. Show. Então, esse era o meu objetivo. goal. Aham. Só que quando eu pisei aqui na Austrália, e aí eu comecei a ver o inglês novamente, porque eu tava... No Brasil, eu estudei muito inglês. Durante todos esses período. 2 semestres lá, eu estudei muito. Só que quando eu pisei aqui, eu tive a mesma insegurança de novo. Meu inglês não é bom o suficiente, né? Ainda tô no visto de estudante e tudo. Eu tava com muita vontade de trabalhar na minha área. Eu voltei com esse objetivo. Mas eu voltei morando numa casa. Peguei uma casa que tinham vários brasileiros. E um deles era gerente de uma empresa de descarregar containers. Então, vinha muito brasileiro lá pra casa o tempo todo. E toda vez que eu conversava disso, assim, empolgada, porque eu cheguei, né? Vou trabalhar na minha área e tudo. Todo mundo olhava pra minha cara e falava assim... Por que você voltou pra Austrália? Balde de água fria. Demais. Tudo deles era assim, se você quer trabalhar na sua área, volta pro Brasil. Com esse inglês, com isso, eu já tive essa experiência, já conheci não sei quem que fez isso e aquilo. Todo mundo que poderia me desanimar, tentou me desanimar. A minha sorte é que eu tava com meu namorado novamente, né? Hoje em dia, meu marido. E ele falava, não, você é formada nisso, vai pra sua área. Então, ele, assim, quase que foi o meu coach. Sim. Pra eu conseguir Legal. Quem te apoiou mesmo, né? Muito. E aí foi nessa que... eu lembro que uma situação aconteceu também, que foi... Quando eu voltei a trabalhar, voltei pra Austrália, eu vi que a galera eu voltei a trabalhar na mesma empresa que eu trabalhei por 6 meses antes. E aí, eu cheguei lá e muitas das pessoas que estavam na empresa eram as mesmas pessoas que trabalhavam comigo anteriormente. E tava todo mundo na mesma situação. Então, todo mundo com inglês talvez um pouquinho melhor, mas ainda achava que o inglês não era suficiente. Ainda estava morando em casa dividindo geladeira, pessoa usando o sabão em pó, né? Aquela loucura que é morar com muita gente na mesma casa. Tava todo mundo com as mesmas inseguranças, vendendo almoço para pagar a janta, sempre estressado com dinheiro, sempre estressado para, né, conseguir juntar o dinheiro para renovar a escola. E isso me trouxe incômodo. Porque eu falei assim, pera, eles estão quase 1 ano a mais que eu aqui. E eles estão com os mesmos problemas. Então, se eu tô achando que meu inglês não é suficiente. Mas se eu continuar fazendo as mesmas coisas, talvez daqui a 1 ano eu vou estar exatamente no mesmo lugar que eles estão agora. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E aí foi esse o estalo para eu poder correr atrás de entrar na minha área. Foi assim que eu comecei com esses casuais. Aí eu peguei o meu primeiro part-time e trabalhei lá por um tempo. E depois que você tem uma primeira experiência aqui, aí as coisas já mudam, já fica muito mais... Tem que galgar a primeira experiência. Sim. Aí desbloqueou já era. Sim. E aí tem uma coisa que é importante também saber, né? Porque às vezes as pessoas conseguem, assim, uma indicação, conseguem um emprego na sorte, às vezes aplica para 1 trilhão de empresas, e aí consegue, às vezes, algum emprego, e também para naquela empresa e fala assim, me deram uma oportunidade. E fica, às vezes, em empregos que não pagam tão bem, às vezes não é tão bom.
E que, pra mim, isso também não adianta. Também, né? E às vezes não tá se desenvolvendo, não tá aprendendo muito, é aquilo e aquilo. E isso eu tinha muito claro na minha cabeça, que eu queria crescer. Então, assim, eu não vim aqui pra poder pegar qualquer empreguinho. E essa primeira oportunidade foi o que exatamente? Olha, os 2 primeiros casuais foram na área de drafting. Uhum. Então, por isso que eu falei, aquele curso de design, por exemplo, talvez tivesse me ajudado a entrar numa área dessa. Uhum. Apesar de que isso não era o que eu gostaria de fazer, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica. E ficar o dia todo na frente do computador desenhando, eu não acho que seria algo que eu gostaria de fazer no longo prazo. Sim. E aí, essa terceira oportunidade, que foi minha oportunidade em um emprego part-time, aí ela já foi numa área mais comercial. Uhum. Então, eu já tinha que pegar os projetos, ver o que eles precisariam ali para poder estar de acordo com a norma. Então, tinha toda essa parte. Às vezes, fazia reuniões com clientes, já fui em reuniões de design. Então, isso já fez com que o meu inglês melhorasse, porque eu estava o tempo todo ouvindo inglês, eu estava lendo inglês, eu estava vendo os projetos em inglês, em um ambiente seguro, porque eu só tinha que conversar com os meus colegas de trabalho e o meu chefe. Então, eu não precisava... Isso que é uma coisa que as pessoas também não entendem. Às vezes, elas acham que assim, o inglês tem que estar muito bom. Aí, a pessoa trabalha em uma loja, trabalha como... sei lá, garçonete. Nesses lugares, você é a cara da empresa. Sim. Então, se for falar em inglês, em um lugar assim, você precisa de ter um inglês melhor do que para trabalhar dentro de um escritório só com seus colegas de trabalho, né? E aí eu fui perceber isso e o meu inglês melhorou muito depois que eu entrei na área. E a gente tem que pensar o seguinte também, né? Falando de Austrália aqui especificamente. Todo mundo veio de algum lugar, né? Todo mundo tem um inglês errado. Todo mundo fala, né? Tem uma hora, tem dia que você amanhece falando muito bem inglês. Tem dia que você dá umas pisadas na bola que você fala, ai, não acreditei. Mas amanhã, no próximo dia, você vai acertar. Isso que é importante, né? Verdade. Mesmo nas lojas, mesmo em vitrines, a gente olha assim, vai perguntar alguma coisa. Você vê que a pessoa não tem, às vezes, um inglês bom, mas tá lá. E a Austrália aceita isso, né? É claro que a gente tem que fazer o nosso melhor todo dia. Então, aqui ainda é o lugar que você tem que testar mesmo. É mais um motivo que você tem que ir pra cara do gol. Sim. E eles, nesse quesito também, eles aqui precisam muito de profissões qualificadas. Sim. Então, foi algo que eu percebi também. Eu, como garçonete aqui no meu primeiro intercâmbio, não me faltava emprego. Se eu saísse de um, eu entrava em outro, porque tinha muito emprego. Só que depois que eu voltei pela segunda vez, eu entendi também que tinha sempre muito emprego, porque tem uma rotatividade muito grande. Então, entra uma pessoa, daqui a pouco ela já encheu o saco, já foi para outro lugar, e os salários são ali mais ou menos o mesmo. Quando você vai para o emprego profissional, mesmo com o inglês parecido, você vê a diferença que as pessoas têm muita demanda, porque realmente tem muita demanda, não tem profissionais qualificados para preencher aqueles cargos. Então, eles muitas vezes não estão nem aí com coisas que a gente está colocando como empecilho. Uhum. Ah, Carol, mas eu não tenho experiência na área ainda e os cargos que eu tô olhando pedem experiência, ou pedem experiência local, ou pedem um tipo de visto e tudo. Às vezes a gente olha para uma situação assim e a gente nem tenta. Né? É óbvio que eles querem o melhor, né? Eles tentam galgar o melhor, mas quando você aplica pra uma vaga, você mostra qual é o seu melhor e deixa eles decidirem, né? Exatamente. É como procurar um parceiro de vida, uma parceira de vida. Sim. Você pode ter uma lista de coisas que você quer. Você nunca vai achar aquela pessoa que preenche todos os requisitos. Carol, você falou um termo aqui que chama atenção, que há controvérsias, né? A gente vem disso, a gente fala, a Austrália precisa de tem muita gente, tem muita oportunidade de emprego, e a gente percebe que aqui dentro o pessoal acaba, e é legal você falar isso porque você trabalha com carreira. Ah, não, isso é papo de agência de intercâmbio, não precisa nada, o que eles querem é vender a Austrália pra você, quando chegar aqui a história é diferente. E aí, é ou não é? Você que trabalha nessa, tem vaga, não tem? Tem emprego, não tem? Nós estamos falando a verdade, não estamos falando mentira, o que você acha? Tem muita vaga, principalmente se você é qualificado, porque aí tem uma coisa que o Brasil tem que muita gente aqui não tem. Porque aqui, às vezes, você vai fazer um curso técnico, você já consegue ter um estilo de vida bom. E, às vezes, você consegue ter um ótimo estilo de vida só sendo técnico. Então, o que acontece? Muitas vezes, os adolescentes aqui terminam a escola e eles só fazem um curso técnico. Eles não fazem um bacharel. Eles não fazem um curso superior. Então, o fato da gente ter um superior, muitas das vezes, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheci tinham cursos superiores no Brasil, faz com que a gente esteja um step acima. Uhum. E se você conseguisse vender tudo isso muito bem no seu material, na sua entrevista, isso é um diferencial muito grande. Mas tem, sim, muito emprego, tanto operacional, tanto esses empregos casuais e tudo, e tem muito emprego profissional também. Só tem que saber aplicar da forma certa. Porque aí tem outra coisa. As pessoas às vezes falam, vou então buscar um emprego. Aí senta a bunda na cadeira, envia 20 currículos, envia 30, envia 50 currículos, e não consegue sair do lugar. Porque você tá competindo, às vezes, com pessoas que estão dentro de uma empresa aqui na Austrália. Tá, e como que eu me preparo, então, pra essa vaga?
Quais os, quais É o Álvaro nem vai quais errar os mais trabalho erros, agora. assim, né, mais comum, assim, que acontece? Por exemplo, o erro no resume, cover letter, Sim. o que é o que o pessoal mais erra, aí fica ali patinando no lugar e não consegue. Tá, primeira coisa é a questão do mercado. O mercado do Brasil e o mercado da Austrália é muito diferente. Então, por exemplo, se eu sou formada, pós-graduada, fiz 1 ano de intercâmbio e tudo, e eu volto pro Brasil e eu quero trabalhar em um estágio lá, e eu aplico para trabalhar num estágio que vai me pagar R$1.000, R$1.500, o dono da empresa tá rindo aqui e me contrata na hora. Aqui na Austrália, não. Eles querem uma pessoa do mesmo nível da vaga. E aí eu vejo uma dificuldade muito grande, por exemplo, para pessoas que têm muita experiência no Brasil, que têm uma formação, uma qualificação muito boa, porque eles querem colocar tudo e falar de tudo. E aí, quando eles vão aplicar para uma vaga, às vezes uma vaga que vai pagar, por exemplo, $100.000 por ano. E a pessoa, com a qualificação do jeito que tá falando ali, Seria é uma pessoa de 150. Uhum. Então, eles não vão chamar pra... Eles nem se dão Entendi. trabalho de chamar pra entrevista. Então, primeira coisa é entender o mercado. E aí, dentro do mercado também, tem a questão que eles serem muito mais especialistas, enquanto no Brasil a gente é muito mais generalista. E aí, o que acontece? Às vezes você vai... Um cargo que você tinha no Brasil, você fazia 5 cargos diferentes aqui na Austrália. E aí, você não consegue mostrar isso pra eles se você não entender como é que é o mercado aqui. E, além disso, entender onde você quer se posicionar nesse mercado. Porque senão você vai falar de tudo. E aí é aquela coisa, né? Eu sei de tudo, não sou bom em nada. Boa. Então, entenda quais são os cargos que tem relacionados, qual você quer aplicar. E aí, sim, você faz o seu currículo, a sua carta de apresentação, focada naquele cargo. E aí, entra uma outra coisa que a gente faz muito errado, que é pegar um currículo do Brasil, traduzir e sair mandando para todo mundo. Ou então... paga uma pessoa para fazer um currículo para mim, ou usa o ChatGPT, faz um currículo geral e sai mandando para todo mundo. O que acontece? Você manda. Ainda não... Se você não entender muito bem o seu mercado, qual cargo você quer aplicar, qual que seria a melhor estratégia com a experiência que você já teve, com o cargo que você quer ter, se você quiser virar residente permanente aqui e tudo, é muita chance mesmo deles receberem a sua aplicação, ignorarem, às vezes você vai receber só uma mensagem automática de que você não prosseguiu ali no processo seletivo e pronto. E aí muita gente desanima com isso, e são essas pessoas geralmente que saem por aí falando que é muito difícil. Por conta do meu inglês, por conta do meu visto. Eles no seu currículo nem sabem o seu nível de inglês, eles não sabem que visto que você tá. Ou se sabem, tá errado. Se você tá colocando no seu currículo que você tá no visto de estudante, não faça isso. Então, assim, as pessoas, elas são eliminadas já nessa etapa, e aí elas desanimam, se frustram muito, e aí Ela já param. colocou não. Então, mas já que você puxou esse assunto... Vai lá. Olha, nós estamos aqui no bate-bola. É 2 horas. Visto de estudante, dá pra conseguir um trabalho na Austrália? Profissional. Com certeza. Os meus 4 primeiros Part-time. empregos aqui foram no visto de estudante. E no visto de estudante, quando podia trabalhar somente 20 horas por semana. Hoje em dia, você pode trabalhar 24 horas por semana, que significa que você pode trabalhar 3 dias inteiros. Sim. Outra coisa é que a gente não entende da cultura local aqui também. É muito comum, depois que uma pessoa ganha filho, a mãe, por Maternity exemplo, leave. passar a trabalhar, depois que volta do maternity leave, né, da licença maternidade, volta a trabalhar apenas meio período. É muito comum. Então, para ele, se essa pessoa vai pegar só metade da função, é fácil encaixar uma pessoa que pode trabalhar na outra metade. Só que você tem que fazer essas aplicações de forma muito estratégica, porque senão você não vai conseguir. Por exemplo, tem gente que vai atrás de recrutadores, e os recrutadores, como eles ganham uma porcentagem do valor anual daquele candidato, eles vão preferir, se a vaga está pedindo uma pessoa full-time, eles vão preferir contratar uma pessoa full-time. Agora, se você aplica muito bem, diretamente na empresa, dependendo do caso, tá? Sim. Assim, tem uma infinidade de Sim. casos. Você pode fazer com que a empresa queira mudar a vaga para você. Que foi o que aconteceu comigo no meu 3º emprego. E eu já vi diversos dos meus mentorados que tiveram exatamente a mesma experiência. Lá no meu Instagram, nos destaques, tem vários casos das pessoas falando e tudo. E eu tenho mais ainda. Tem um mentorado meu que chegou aqui na Austrália, no visto de estudante, fazendo inglês no nível intermediário e já conseguiu um emprego na área com sponsor. Não, mas aí é a minha outra pergunta. Ah, é? Dá pra conseguir um sponsor na área? Tem oportunidade de estudante sair pra um visto de sponsor, um visto de trabalho, de fato? Com certeza. Dá pra conseguir um emprego, depois de um tempo no emprego, conseguir, né, conversar com a empresa e negociar o sponsor. E dá pra conseguir um sponsor direto. Eu já tive os 2 casos dentro da mentoria.
A estratégia, dependendo... Se eu preciso de um sponsor, porque meu visto vai acabar, eu quero continuar aqui no visto de trabalho. Acontece muito. A estratégia é diferente. E eu vejo, inclusive, que tem gente que trabalha na área aqui na Austrália, mas que não sabe aplicar, não sabe conseguir um emprego. Caiu uma oportunidade no colo, trabalhou aqui por muito tempo, e aí precisa de sair. Eu tô com 2 casos, assim, no momento. De 2 meninas que a empresa fechou, a empresa reduziu, ficaram sem emprego, uma sponsorada, a outra não, precisam de outro emprego urgente, e aplicar, e não consegue nada, mesmo tendo um inglês já legal, estão num visto que hoje em dia dá para trabalhar full time, e tem experiência local. Ou seja, muitas vezes não é a sua condição, mas a sua forma de aplicar, a sua forma de se vender para essa empresa. Parte de aplicação, por exemplo, um estudante. Agora, no meu caso, sou de marketing, quero aplicar para uma vaga. Sabendo das limitações de horas, qual que seria ali a busca part-time? Porque não vai dar para trabalhar full-time. Então, como que seria a busca ali, no LinkedIn? Eu quero procurar um emprego para buscar alguma coisa na minha área. Então, você pode filtrar por vagas part-time. Mas se você fizer isso, você vai ver que vai ter muito menos oferta do que a oferta full-time. O jeito que eu gosto de trabalhar, o jeito que eu trabalhei dentro da mentoria, que eu coloquei uma centena de pessoas no mercado de trabalho aqui, é você sabendo se vender muito bem para vaga. Porque se você se vende muito bem, dificilmente essa empresa vai querer te perder. Então, a ideia é que você chegue na entrevista, ou chegue dentro do processo seletivo, como se você valesse mais do que a empresa. E qual que é o maior erro dos brasileiros? Ai, pelo amor de Deus, me dá uma vaga, eu queria muito essa oportunidade. Você já chega, em vez de você estar no nível da empresa ou acima, você chega abaixo. E aí, o que acontece a empresa, pode ser que ela queira te dar essa oportunidade de tudo, mas elas não veem você, e nem você vê você. Você já começa em um patamar diferente. Como que eu faço dentro da mentoria, por exemplo? Existem aplicações frias, ou seja, eu sou da área de marketing, queria muito trabalhar para o Canva. Você pode, ou para Coca-Cola. Eu tive um mentorado agora, que ele estava num processo seletivo, da área de marketing também. Ele passou num processo seletivo ai, meu Deus, como é que chama a empresa? Intercâmbio Austrália Podcast. Não. Consegui! Numa Era só pra você lembrar. Que tem iogurte, Danone. Será que é Danone? É a Danone, É a Danone daqui. Eu acho que eles têm, tipo assim, umas 6 linhas aqui na Austrália. E aí ele entrou nesse processo seletivo e a gente preparou pra entrevista dele. Ele foi tão bem que ele ficou entre os 3. No final das contas, infelizmente, ele não passou. Mas foi a primeira... Ele tinha acabado de entrar no meu programa de acompanhamento. Ele nem tinha feito as coisas ainda. Ele tava, começando. Só que a gente preparou tão bem pra entrevista que ele conseguiu entrar e continuou no processo seletivo até esse momento final. E assim, mesmo que nessa vaga ele não conseguiu, ele já teve ficou... uma experiência bem legal de entrevista. Olha como é que ele tá agora, a autoestima dele, por exemplo. Então, pra ele ir pra uma entrevista agora, ele já vai muito diferente do que, ai, pelo amor de Deus, me dá uma vaga, eu preciso muito de uma entrevista. Álvaro, ela vai ter que voltar pra falar só de carreira. A A gente gente vai ter que fazer uma coisinha, mas a mesa redonda vai ter que ser a mesa redonda de carreira, porque a gente tem que falar só disso. Vou entregar minha idade até. Mas, no resumê, no Consultoria, currículo ali, aquele mito, pode foto ou não pode foto? Boa Ainda pergunta. mais aqui na Austrália, porque tem gente que fala, coloca foto, tem gente que não coloca foto. Trabalha como modelo? Aí você vai ter o seu foto lá. Se você não trabalha com isso, não. Faça um currículo simples. 3 dicas, fala aí, 3 dicas pra câmera, pra colocar no resumê. Tá. Primeira coisa, nas suas informações pessoais, você não vai colocar nenhum tipo de informação que pode ser discriminatória. Então, você não precisa de colocar sua religião, se é casado ou se é solteiro, idade, nada disso. Aqui isso não é legal. Então, o que você vai colocar lá é simplesmente, talvez, sua cidade, estado, o seu telefone, o link do seu LinkedIn e o seu e-mail. E isso é uma das coisas que eu acho importante. Segunda coisa, foque muito nas suas conquistas. Então, principalmente se você tiver um nível de experiência legal, se eu for aplicar para uma vaga como gerente de projetos e eu falar, eu gerencio o time, eu gerencio tal coisa. Isso aí é normal, se eu sou gerente de projeto, é óbvio que eu faço isso. Então, eu preciso de mostrar para eles conquistas, coisas que eu fiz para mais, que eu ajudei a empresa a lucrar mais, ou também, grandes desafios, grandes projetos que me fez crescer. Por exemplo, você comentou aqui que você
veio de Canberra, eu acabei de terminar agora, né, no final do ano passado, uma obra lá em Canberra. Então, eu estava aqui de Sydney, minha empresa ganhou uma obra no hospital de Canberra, e aí eu fazia esse percurso de 3 horas e meia, 4 horas, para ir para voltar em um dia, acompanhando toda a obra lá, né, a parte de estrutura metálica. E isso é uma coisa que eu colocaria no meu currículo, principalmente se eu fosse aplicar para uma vaga numa empresa que pode ter deslocamento. Então, assim, a gente tem que pensar no que a empresa precisa e o que eu fiz que é um diferencial para mim e que acrescentaria nesse projeto. Aqui tava vindo aqui pro podcast, eu passei na frente do QQT, que é um prédio gigantesco lá na Harbour, como é que fala? Circular Quay. CQT, que é um outro prédio, aqui na Wynyard. Eu gerenciei essas obras, então... Se eu vou aplicar para uma empresa que é grande, eu vou citar isso ali no meu currículo, mostrar o tamanho desses projetos. Agora, eu vou aplicar para uma empresa pequenininha, eu não vou colocar eu fiz esse projeto gigantesco, porque essa conquista em específico não vai ajudá-los, a não ser que eles estejam almejando pegar grandes projetos. Sim. Então, eu tenho que fazer o meu currículo adaptado para o que a empresa precisa, e não um currículo que me dê orgulho. Porque é isso que as pessoas fazem. Jogar o jogo. Se eu mandar a minha experiência para uma pessoa que faz currículo, eles vão colocar tudo isso. Aí eu aplico para uma empresa menor, que faz projetos menores, que faz projetos diferentes. Né, poderia te dar algumas coisas que você busca hoje, flexibilidade, cargo melhor, né? E às vezes você tá procurando essa oportunidade, mas às vezes você vai para uma empresa tão grande que te exige muito, que é, né? Então tem que realmente entender. Sim. Carol, a gente precisa ir para a parte boa. A gente quer saber como que você saiu do visto de estudante, né? E aí teve esse curso que você fez de 1 ano e pouco. E qual foi o próximo passo? Como que foi para você sair dessa área? Foi sponsor? Foi o PR? Conseguiu a experiência? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, o meu objetivo era conseguir essa experiência para eu conseguir aplicar para um Skilled Visa, por exemplo. Porque para o sponsor eu precisaria de muito mais tempo e tempo full time. Sim. Então, a opção que eu tinha naquela época, na verdade, seria, que existe hoje, né? Seria aplicar por um visto que muitas pessoas não falam sobre ele, que é o Training Visa. Eu tenho mentorados que... Tá mais popular agora, né? Tá mais popular. Tem mais gente falando. Inclusive, entrou um mentorado há pouco tempo, ele tinha 1 mês e meio pra conseguir um sponsor. E aí, a gente, no caso, um Training Visa, né? E aí, assim, desafio, porque ele tinha 2 meses e meio de visto, então a gente, assim, no máximo 1 mês e meio pra conseguir. E aí mudaram as regras agora. Então, ele pôde aplicar pro sponsor. A gente conseguiu, ele conseguiu o sponsor e aplicou. E tá, graças a Deus, no caminho certo. Então, eu fiz todo o caminho para eu conseguir aplicar para um Skilled Visa e eu poderia ter essa possibilidade. Só que o meu marido, ele também conseguiu a residência permanente dele através da carreira dele. Como chefe? Como chefe de cozinha. Ai, que legal. Ele veio do Canadá, há muitos anos atrás, ele tá com uns 18 anos. E é por isso que você vê um mindset diferente. Às vezes nós brasileiros achamos que a gente precisa de passar por anos e fazer tudo. Ele formou lá, era a profissão dele. Ele pisou aqui, ele já foi buscar um emprego na área. O primeiro emprego dele já deu sponsor, em 4 anos ele já estava com o visto dele. Sim. Então, ele já tinha esse visto. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que às vezes a pessoa vem de casal lá do Brasil e chega aqui e termina. Até casamento termina, né? Infelizmente. Eu sou da opinião de que casamento tinha que ser pra sempre, mas a gente sabe o que acontece. Então, naquele momento, ele me ofereceu, a gente estava com uma empresa de biquínis. Foi até assim que começou a mentoria, porque eu comecei a ver muitas brasileiras indo lá em casa experimentar biquíni. E o pessoal, 4 anos, 3 anos, 2 anos de Austrália, ainda trabalhando em empregos operacionais, eu ficava indignada. E naquela época eu era part-time, eu tava no visto de estudante, mas, né, pelo menos eu tava trabalhando na minha área. E aí ele me ofereceu e tudo, a gente começou a conversar sobre isso, porque eu não tava conseguindo fazer os encontros para vender os biquínis, porque eu tinha aula todas as noites, que é uma diferença dessa escola que eu tinha. Eu tinha aula 4 dias, na sexta-feira tinha poderia fazer lá ou não, mas tinha um trabalho, e ainda tinha um assessment. Então, eu realmente era assim, full on. E aí, como eu não tava tendo tempo para dedicar à nossa empresa, ele falou assim, por que a gente não aplica para esse visto? Que aí você consegue, né, trabalhar com biquíni e tudo, e a gente consegue fazer essa empresa crescer. E aí foi a época que eu comecei, inclusive, a fazer o curso de Advanced Diploma, só que eu não tinha aplicado pro visto ainda. Então, eu cancelei. Se eu tivesse aplicado pro visto, se o visto tivesse 100% aplicado, eu não poderia ter cancelado. Eu poderia ter aplicado com ele, mas eu ainda ficaria part-time, né? E aí, como eu ainda não tinha aplicado pro visto, eu tava fazendo o curso, eu não apliquei pro visto, a gente aplicou junto com o Partner Visa, né? E aí, como ele já era residente, esse visto já me dá todos os direitos do meu visto
anterior até... Aliás, eu fiquei num Bridge Visa que dá todos os direitos do visto anterior. E antes eu tava de férias na escola, então eu pude trabalhar full time. Foi assim que no meu quarto emprego, eu entrei lá pra ajudar eles com poucas horas. E aí eu consegui me vender, que eu consegui ajudar em mais de um departamento. E aí, assim que a gente aplicou pra esse... Eu tava de férias, na verdade. Então, eu já consegui trabalhar full time. Sim. E aí, a gente aplicou pra esse visto, eu continuei full time lá. Show de bola. Sim. Eu vou pedir pra Pri preparar pra gente um drinkzinho que tá lá no congelador pra gente ir pra parte final. E eu quero que você vira pra aquela câmera e ofereça seus serviços. Onde as pessoas te encontram, o que você faz, que a gente já vai pra parte final. Pode ser? Claro, vamos lá. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, carol.duarte. Também tô no YouTube, Carol Duarte AU. E eu tenho hoje em dia, na verdade, mentoria individual, eu não vou ter vaga até abril, mas comecei agora uma assessoria em grupo. Então, eu ajudo você desde entender muito bem o seu mercado, as suas possibilidades, quais tipos de vaga funcionariam melhor para o seu perfil, se você é estudante, se você já está fazendo um VET, se você quer mudar de área, enfim, eu consigo te ajudar, entender qual que é o seu perfil e ver como é que seria a melhor abordagem para uma empresa para você começar. Legal. E aí, com isso aqui feito, a gente faz a preparação do seu currículo, da sua carta de apresentação, do seu LinkedIn, entende mais ali sobre networking, branding e se prepara para as entrevistas. Então, a gente tem encontros quinzenais durante 6 meses e foi assim que eu coloquei uma centena de pessoas no mercado. E eu posso entrar na mentoria a qualquer momento? Pode. Tá, legal. Nessa assessoria, Não sim. precisa esperar Sim. abrir carrinho, Abrir. nada disso, não, né? Tô Não. precisando, a gente pode... Viu, estudantes? Viu, ó, quem vai colocar vocês no mercado de trabalho? Mas ela vai estar... Você vai voltar. Pra gente falar só de carreira, vai. só Por do favor. mercado de trabalho. Aí a gente vai Vamos falar detalhado pra esse pessoal. Vamos preparar aqui um mesa redonda bem legal, show? Vamos. Mas, antes da gente ir embora, a gente tem uma pergunta pra você. Aquela pergunta, assim, que não quer calar. Pergunta de ouro. Você sabe qual ela é? Eu acho que eu sei. Então, eu quero que você olhe pra aquela câmera ali e responde se intercâmbio é pra todos. Olha, eu acredito que assim, todas as pessoas ganhariam muito com o intercâmbio. Eu acho que o que difere é o momento de vida que você está. Então, se você é mais novo, às vezes passou por um perrengue lá no Brasil, terminou um relacionamento, ou saiu de um emprego e tudo, às vezes você vem pra cá um pouco mais disposto a passar os perrengues daqui também, você vai... a gente vê aqui que as pessoas gostam e aprendem muito com isso também. Agora, tem certas pessoas que estão numa vida mais estável no Brasil, e aí, às vezes, por conta disso, elas imaginam que intercâmbio não é mais pra elas. Só que eu acredito que dá pra essas pessoas também aproveitarem muito o intercâmbio, se preparando da forma certa pra entrar no mercado de trabalho, porque aí você vai ter o mesmo nível de vida do Brasil aqui. Bom, mesmo nível entre aspas, porque aqui você tem a moeda aqui, né? O poder de compra que é muito maior. Então, você acaba tendo uma vida muito melhor. Nesses 7 anos que eu tô de volta aqui na Austrália, eu já fui no Brasil 5 ou 6 vezes. Fui 2 vezes pro Canadá, fui 2 vezes nos Estados Unidos. Fiz outros 2 stopover lá. Tailândia, Filipinas, sabe? Tipo assim, você consegue... Coisa que se eu estivesse no Brasil, trabalhando numa construtora lá, eu duvido que eu conseguiria ter feito mais do que umas 2 viagens, talvez, ali pra Argentina. Anos, né? Então, você vê que, assim, morando bem aqui, você consegue ter um padrão de vida muito melhor. E tem outra coisa, que às vezes a gente pensa assim, eu tô aqui e mas eu vou chegar no visto de estudante, eu não vou conseguir trabalhar. Eu trabalho part-time, eu trabalho hoje em dia 20 horas por semana, e eu tenho um aluguel, o aluguel completo da minha casa eu pago de $900, mais contas e tudo. Então, tá pagando pra... caro, hein, meu? Você tá rica. Então, ela tá ganhando bem, gente. Viu? É por isso que eu tô mudando. É isso, a menina tá ganhando demais. Tá que nem o Álvaro, gente. High ticket. Enquanto a Pri traz pra gente aquele copinho ali, você faz bate-bola com ela? 5 words, a escolha é sua hoje. Joguei na sua mão. Hoje... Eu bati a bola pra você e você bate a bola Não, pra ela. São eu 5 não words. sei. 5 words, uma resposta. Uma palavra. Vai lá. Vamos lá. BH primeiro. Tá, peraí, eu tenho que falar como é que é? Eu não sei Você entendi. responde o que é, tipo, Primeira palavra. paixão, Pode trazer. amor. Sim. O que Então eu você tenho que responder sente com uma palavra só. com uma palavra só. Obrigada, hein, Pri? Me ajudando aqui a gente. Deixa eu aqui. Show de bola. Vamos pro bate-bola. BH. Segunda casa. É você Ai, que duas vai Só eu? falar. Só eu? É só você, jogar a bola pra Nossa, que isso. Família. Base. Austrália. Casa. Canadá. Frio. Religião. Tá, Tô pensando em uma palavra boa.
É porque eu não quero repetir base, mas... Pode é. repetir. Tudo? Peraí que eu vou me dar um tempo pra pensar, você fala de novo. Então eu vou fazer até 5, mas eu vou fazer uma enquanto ela pensa. Vai. Mercado de trabalho na Austrália. Possível. Religião. Caiu Boa. Importante. Show de bola, gente. Boa. Muito, muito bom. Obrigada. Já vou Boa. agradecer vocês aqui, mas antes disso eu vou fazer rapidinho uma reflexão. Carol, esse drinkzinho aqui é pra representar a sua história, a sua jornada na Austrália, porque aqui na Intercâmbio Austrália a gente reconhece a jornada de todas as pessoas que entraram aqui nessa Austrália, porque pra gente é importante. E é realmente por isso que a gente tem esse podcast. A gente trouxe você porque a gente queria saber da sua jornada como intercambista. E tudo agrega valor. É o que eu falo, não tem corte. Então, a sua história vai no ar. Se você gostou, não gostou, o que você acha importante ou não, é a sua história e isso é totalmente relevante para aquela pessoa que tá ali e para nós também. Então, para isso, a gente vai pegar esse drinkzinho aqui. Mas antes disso, eu queria que você lembrasse. Lembra aquela faculdade que você começou a fazer de construção civil lá no Brasil? Que você foi no terceiro ano e falou, peraí, calma aí, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa estranha, a galera tá passando das oportunidades e eu tô ficando. Por que será? Foi descobrir o que era e tinha um tal do intercâmbio aí no meio. E aí, intercâmbio, o que é isso? Vou lá pra Austrália. Intercâmbio, a Austrália, inclusive, não veio com a gente, mas poderia. Né? E aí, sim, veio fazer esse intercâmbio, deu a oportunidade de aprender inglês, que é o que estava faltando para você naquele momento, era a lacuna, e você foi muito corajosa de interromper a sua faculdade e falar, eu vou lá fazer isso, eu volto, e aí agrego valor no que eu estou estudando e na minha profissão, e aí sim, vou deslanchar na minha carreira. Eu praticamente apoio esse projeto, eu acho muito interessante ter esse inglês, e aí sim, de repente, voltar, ou depois fazer uma faculdade, porque no Brasil é muito importante, sim, o inglês, no Brasil e no mundo, né? E aí sim, deu a oportunidade, e você fez várias escolhas bacanas para realmente aprender o inglês. Então, isso é muito importante como dica para todos que estão aqui. Se o inglês é a prioridade, corra atrás dele. Muito, muito, muito legal de escutar isso de você. E aí, fez escolhas assertivas também, de repente, deixar de ganhar um pouco menos, alguns dólares a menos na hora, para poder agregar no inglês. Fez escolhas que, de repente, não, o pessoal tá indo ali porque tá ganhando mais dinheiro, mas eu tô aqui agregando valor ao meu intercâmbio, que é aprender. Então, legal. Bacana você também ter compartilhado, né, os perrengues, né, de que, às vezes, alguém perguntava alguma coisa ali e não entendia, mas você estava ali, foi melhorando, até que estava confortável nessa posição, né? Aí até encontrou o amor da vida, né? Nesse local. Olha como o destino vai preparando. E aí sim, mais um desafio. Fico ou não fico? Como assim? A minha faculdade, a minha família... vim buscar alguma coisa, já conquistei parcialmente, porque até o momento era uma parcial, já tinha evoluído bastante. Mas ainda assim tinha outro objetivo que era terminar a faculdade. E aí traçou um objetivo, foi muito corajoso da sua parte de voltar para o Brasil. E a mais corajosa que eu achei incrível foi você voltar para a Austrália. Todas as etapas que você traçou, você foi exatamente seguindo, mas também foi se permitindo, né? Sentir o que aquele momento estava providenciando de experiências para você. Então, muito legal. E aí voltou, acho que com um curso até que bacana, por mais que depois você falou, poxa, poderia ter feito escolhas diferentes, valeu a pena, agregou, te trouxe aqui. E ali sim também tentando fazer escolhas boas de curso, de escolas, tentando sair até um pouco do beabá, do brasileiro, para poder aprender o inglês, né? Sempre ali focado. Então, parabéns por essas escolhas. E aí, de novo, né? Foi ali, tá ali com a galera, olhou aquele ciclo, não quer dizer que não seja bom, que não seja bacana, mas o que eu posso fazer de diferente para mudar o meu destino? Pegou os pontos, né? Não é que a gente não tá aqui para falar que a gente é melhor que ninguém, mas entender o que tá acontecendo à nossa volta e o que a gente pode fazer para mudar. E eu achei interessante você falar, poxa, a galera não tá evoluindo, eu também não, mas eu quero evoluir. O que eu tenho que fazer para evoluir? Mesmo assim, você sabe que pra gente, pessoas para poder erguer a nossa mão e levantar para cima, é difícil a gente achar, né? Mas para desanimar, e aqui tem uma corrente que o meu amigo fez, aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano, tudo que que a galera, que o bando faz, o pessoal espalha muito fácil. E o diferencial é difícil. Então eu fico feliz de trazer essa história para você e trazendo como diferencial aqui, porque dá sim para fugir e galgar oportunidades. Então também queria de novo reconhecer essa etapa da sua vida. E sim, aí sim, começar a procurar, falar, não, eu quero trabalhar com engenharia civil, meu sonho era fazer uma faculdade de engenharia civil, eu me formei em engenharia civil e eu vou entrar na minha área, e aí fui abrindo espaços na área, mesmo que, não quero ficar na frente de um computador aqui fazendo, mas era a melhor oportunidade que você podia ter, então você foi, eu tenho certeza que você deu o seu melhor. Dali, outras oportunidades vieram e hoje é gestora de projetos, é isso? Sim. Então, muito bacana. E além disso, falou, não, quer saber, se eu conseguir,
outras pessoas também podem conseguir. Então, o mais mágico ainda é você motivar pessoas, né? E realmente mostrar o caminho para eles que é possível, sim. Encorajando, mentorando, ensinando, colocando a sua cara todos os dias na rede social, galera. Segue ela, porque ela realmente mostra o dia a dia. Mostra ela na obra, mostra ela trabalhando em casa, mostra o dia a dia de Austrália, mostra a parte do luxo, mostra a parte de arrumando uma casa, né? Que a gente fala que a gente tem um poder de compra, a gente tem tudo, vai e volta, mas também tem o dia a dia de uma pessoa normal aqui. Não muda. A única coisa é que a gente vive uma vida normal, com melhores possibilidades de construir um futuro melhor, não é isso? Sim. Então, parabéns. E parabéns pelo casamento, parabéns pelo PR, parabéns pela... Tem uma nova etapa vindo aí agora, né? Sim. A gente vai acompanhar, viu? A gente vai acompanhar, mas você tem que voltar. Com certeza. Tudo isso aqui é pra te dar os parabéns. Muito obrigada. Show de bola, gente! Gostei. Agradece aí a galera, É isso, Loura. galera, Álvaro. muito obrigado por esse podcast. Carol, mais uma vez, obrigado e parabéns por tudo que você vem fazendo, principalmente seu planejamento, né? Sua estratégia, tudo muito bem planejado e dá pra ver, né? Que quando é planejado, acontece. Não ter se contaminado também por outras pessoas, né? Umas vibes meio erradas, Sim. mas você foi lá, se manteve firme. Você vê a importância, né? Estar hoje casada com seu marido, o quanto ele te apoiou, ele te deu, né? Aquele empurrão. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Compartilhando essa história. Maravilhoso. Obrigada. Se eu puder adicionar uma coisa, eu tive uma mentorada recentemente que ela quis fazer... A maioria dos meus mentorados são pessoas que estão aqui na Austrália. Às vezes já estavam tentando por Legal. meses ou anos e não conseguiam sair do lugar e por isso me procuram. Apesar de agora também ter alguns que estão trabalhando na área, saem do emprego e não conseguem nada e me procuram. Mas eu tive alguns que vieram do Brasil. E aí eu tive essa mentorada, por exemplo, da área de arquitetura, que ela conhecia algumas pessoas na região dela, ela mora em Adelaide, e quando ela chegou, em 2 semanas ela já fez entrevistas do Brasil, em 2 semanas ela fez a entrevista da empresa que contratou ela, em 3 semanas ela começou a trabalhar. Uau. E, às vezes, até quando você consegue dar um passo a mais, assim, de sucesso, às vezes as pessoas que estão muito naquela zona de conforto aqui, elas vão contra. Eu encontrei Sim. com ela veio pra Sydney outro dia, eu encontrei com ela contou pra mim que, assim, na primeira semana, segunda semana, tava todo mundo feliz com ela. E a partir do momento que ela conseguiu um emprego, era como assim você chegou aqui agora e quer sentar na janelinha. Então tem esse lado também. Eu acho que por isso que é tão legal essa assessoria em grupo, porque as pessoas que estão Corrente do ali, bem, né? elas A corrente querem a do mesma bem. coisa e uma Sim. pessoa tá apoiando a outra. Vibram, né? E às vezes as pessoas que estão aqui, por não terem conseguido, ou nem terem, a maioria das pessoas nem tentaram, pra falar bem a verdade. É verdade. Ou não tentaram da forma certa. Sim. Às vezes, só pela pessoa não ter conseguido, às vezes, infelizmente, ela quer as outras pessoas no mesmo nível dela. Porque se uma outra pessoa consegue, pode mostrar que, assim, você poderia. Você só não fez o dever de casa, você não planejou. Sim. E aí, a minha dica de ouro é... Escreva no papelzinho o que você veio buscar na Austrália. Se você veio aqui pra Austrália buscar um inglês pra crescer na sua carreira, leia isso toda manhã e toda noite pra você não deixar a peteca cair. E, né, siga pessoas, busque ajuda na escola, busque ajuda nos vídeos do YouTube, no Instagram, onde for, pra você fazer esse sonho virar Foi realidade. aquela vez que você escreveu, né? Fazer intercâmbio na Austrália, Sim. realizou. Mas é porque aqui a gente perde muito muitas vezes a gente perde o que a gente veio buscar. E você acaba entrando no intercâmbio dos outros, seguindo o que os outros fazem. Então, minha dica de ouro é: lembre-se todos os dias o que você veio buscar na Austrália e vai atrás disso, porque tem muita oportunidade nesse país. Gente, muito Parabéns, obrigada. É isso. Galera, valeu, Fechou, gente! Valeu.